Olá, a paz a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar hoje sobre qual é o templo que será profanado. Muito se fala sobre a construção do terceiro templo, muito se fala sobre nós sermos o templo do Espírito Santo. Então, qual o templo que será profanado? Esse é o estudo que faremos hoje com a graça do Senhor. Vamos lá. Aí está a figura do templo de Jerusalém, que já foi destruído no ano 70, né? E aqui abaixo a figura do corpo humano como o templo do Espírito Santo. O homem do pecado no templo de Deus. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, vai nos dizer assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui é que está a grande confusão que se faz, né? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que o homem do pecado, o filho da perdição, aqui tem um desenho, né? Mostrando um homem dentro de um templo, aqui, como se estivesse recebendo adoração, e como se fosse no templo de Jerusalém, o templo físico, reconstruído, né? Então nós vamos passear um pouco sobre essas duas ideias. Vamos falar um pouco sobre a ideia de ser templo físico reconstruído ou o templo nosso corpo. Aqui, esse texto de 2 Tessalonicenses vai falar da apostasia e vai falar da manifestação do homem do pecado. E que ele vai, após essa apostasia, querer se assentar e se assentará no templo de Deus. Então vamos descorrendo o nosso estudo. Esse, né, será o próprio anticristo que vai fazer isso. Aqui está uma gravura do templo da lei. É o templo que estava em pé até o ano 70 depois de Cristo. Esse templo foi destruído pelo exército romano, porém com soldados árabes dentro do seu exército. Eles é que realmente puseram a mão para pôr fogo nesse templo aí no ano 70 depois de Cristo. O grande engano, terceiro templo, o anticristo sentará aqui? Essa é a pergunta que nós vamos fazer. Esse é o estudo que nós vamos estar trazendo agora. Aqui nós vamos estar falando um pouco sobre a área do antigo Templo de Jerusalém. Aqui está a mesquita chamada Domo da Rocha ou Mesquita de Al-Aqsa. Está lá onde estava a esplanada do templo. Todo esse espaço aqui era o espaço do templo que Salomão construiu, depois Herodes reformou. A mesquita será destruída? Existem essas informações, essas indagações de que a mesquita precisaria ser destruída porque é preciso reconstruir o templo no mesmo local. O acordo de paz do anticristo, a aprovação do Estado palestino pela permissão da reconstrução do templo judeu. Aqui já está colocado os dois templos, digamos assim, no mesmo terreno, né? Aqui o templo de Israel reconstruído e aqui a mesquita muçulmana que está lá no local agora até o momento. Então está se falando em uma possibilidade de reconstruir ao lado sem precisar
destruir. Tendo um acordo entre judeus e palestinos, reconstruiria-se o templo sem precisar destruir a mesquita. Olha a situação, hein? Aí, como ficaria a reconstrução do templo? Aí é no Monte Moriá, né? O local onde Abraão sacrificaria Isaac. O local onde Deus mandou Abraão subir para sacrificar seu filho, e de lá não houve sacrifício, né? Deus impediu que Isaac fosse sacrificado. E o local era esse daí, Monte Moriá, o mesmo local onde é chamado de Eira de Aruna, onde Deus mandou que Davi comprasse o campo para que se fizesse a construção do templo pelo seu filho Salomão. Aí tem algumas informações que foi achado bilhões de ouro para estar separado para a reconstrução do templo, né? Aqui o governo de Israel teria permitido que esse dinheiro ficasse separado para a reconstrução do templo. Se for de acontecer, esse dinheiro estaria destinado a isso. Israel já tem levitas prontos para fazerem sacrifício no terceiro templo. Nós estamos mostrando a possibilidade e o que os judeus acreditam, que há verdadeiramente na sua crença a possibilidade e a profecia da reconstrução do terceiro templo. Aí eles já têm todo o aparato, né, todas as roupas, tudo preparado. Aí o azeite para a menorá do templo, 2000 anos depois da última safra. Então são notícias que vão acontecendo. A novilha vermelha, o terceiro templo e as profecias. São sinais que eles acreditam para a reconstrução do terceiro templo físico em Israel. Judeu e muçulmano juntos pela construção do terceiro templo. Aqui, né, tem esse judeu aqui, e aqui tem um muçulmano de mãos dadas, um presidente lá do... onde se trata das coisas do terceiro templo, e o outro é da parte muçulmana, onde tem a mesquita. Então eles estariam entrando em acordo para que pudesse ter o terceiro templo reconstruído. O Sinédrio nomeia sumo sacerdote para o terceiro templo em Israel. Há quem diga que eles já estariam até fazendo alguns sacrifícios ali ao lado do templo. Então, até aqui, vimos que há um interesse muito grande do povo judeu em reconstruir o terceiro templo, porque eles acreditam que o Messias só virá após o terceiro templo estar reconstruído, porque para eles o nosso Jesus não é o Messias que eles ainda aguardam vir, né? Agora, passando por uma outra ótica, será que a reconstrução do terceiro templo é algo impossível de acontecer? Eu vou colocar aqui uma ideia só que eu tenho, né? A ideia é que eu acho que é possível que o terceiro templo seja reconstruído, mas para engano das nações. Porque muitos, especialmente os judeus, muitos esperam a reconstrução do templo. E também muitos cristãos esperam a reconstrução do terceiro templo físico em Israel. E isso serviria para engano, não que Deus estivesse concordando e fazendo disso sua profecia para cumprimento do seu querer. Não. Isso seria algo que aconteceria para corroborar o engano que estaria acontecendo com essa construção. Em Marcos 15:38, vai nos dizer assim: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Então, nesse dia da crucificação e da morte de Jesus, o véu do templo, que media cerca de 10 centímetros de espessura e uma altura imensa, ele rasgou de alto a baixo.
dando a entender que só o próprio Deus faria isso, porque ninguém poderia vir lá de cima rasgar esse véu, porque não teria força nem altura para isso. Então, Deus dando uma demonstração de que o templo da graça estaria sendo agora inaugurado na na nova aliança. Então, ele rasga o véu de alto a baixo para nos dar acesso direto a ele. Templo de Deus na nova aliança. Olha o que diz o versículo 16 e 17 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. João capítulo 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Já aqui tratando a nosso corpo como uma casa, como um templo, né, de morada do Senhor. João 14, 23. 1 Pedro 2, 5 também vai nos dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, já mostrando que a casa espiritual, o templo que Deus está considerando santo, é o nosso corpo na nova aliança. Então, partindo desse princípio, vemos aqui Jesus falar em Mateus 24, 15 e 16, que é o início da grande tribulação. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui é dada a largada para a grande tribulação. Até quando? Daniel 12, 11 e 12 diz: e desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias, 3 anos e 7 meses. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias, 3 anos, 8 meses e 15 dias. Então aqui é o início da grande tribulação até o final. O final se dá aqui nesse versículo: bem-aventurado é o que chega até 1335 dias, versículo 12, de Daniel, capítulo 12. Então aqui pode ser que esteja acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Se Deus permitir que o templo físico seja ele reconstruído, ao mesmo tempo, o que vai estar realmente interessando para Deus é que esse templo aqui vai estar sendo profanado, infelizmente, pela apostasia que vai estar chegando. A apostasia que já vai estar instalada no povo de Deus, essa será o grande engano e fará com que o espírito do anticristo, de Satanás, esteja já dentro do povo de Deus, assentado como se fosse o próprio Deus no coração, no templo de Deus. Porque vai estar um engano instalado de tal maneira em que as pessoas vão estar fazendo a vontade de Satanás, pensando estar fazendo a vontade de Deus. Porque apostasia não significa diretamente você se afastar do local do culto onde você presta culto, mas se estar afastado do próprio Deus que você presta culto. Você está afastado do Deus, mas está dentro do seu recinto de culto. Entenderam? Mas, ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu não desprezo a informação de que é possível, para engano, repito, a construção e que, ao mesmo tempo, esteja
o filho da perdição se assentando num local físico em Jerusalém. É possível que isso aconteça, porém não tem valor profético, não tem valor para Deus, porque o valor que Deus está querendo é o valor do corpo humano. É ali que Deus não precisa, não quer que o ser humano permita que o filho da perdição se assente. Entenderam? Duas coisas podem estar correndo paralelo, mas só uma Deus vai estar de olho. Se o seu coração vai estar sendo templo para o filho da perdição. Abominação desoladora. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Aqui é quando vai realmente se estabelecer a perseguição, o culto será proibido, o culto a Deus será realmente erradicado, e só vai ser permitido adorar aquele que ele foi imposto. Vai estar imposta a sua marca, vai estar imposta a marca, a imagem da besta. Então, aí em diante, realmente, o sacrifício contínuo, que é o culto diário, é a nossa devoção a Deus, vai estar realmente sendo tirada de vez. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Quando isso acontecer, quando decretarem essa proibição de culto e perseguição ao povo de Deus na prática mesmo, com lei, com tudo, haverá daí em diante 1290 dias. São 3 anos e 7 meses. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, disse Jesus em Mateus 24, 15. Então, vai acontecer essa abominação estando no lugar santo. Nós continuamos dizendo, o lugar santo que Deus está considerando é o nosso corpo. Mas, para engano das nações, é possível que esteja acontecendo algo físico também no templo em Jerusalém. Não podemos desconsiderar isso. A derrota do anticristo. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Aqui ele vai fazer prosperar o engano na sua mão. Né? A Bíblia diz em outro texto que ele vai favorecer aqueles que forem contra a aliança, a verdadeira aliança com o Senhor. Aqueles que abandonarem a aliança com o Senhor, ele vai dar muitos presentes. Ele vai realmente enganar com toda a arte maligna que vai estar diante dele, vai estar nele, né? O próprio Satanás vai dar o poder para ele de toda a arte de engano, como diz a palavra. O átrio será pisado. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses é o mesmo que 3 anos e meio. Apocalipse 11, 1, 2. O átrio que está fora do templo simboliza o nosso corpo, que será pisado pelo anticristo. Será morto. Esse corpo aqui será atingido, será perseguido, será maltratado, muitos serão decapitados. Então, esse é o átrio que esse texto está significando. A parte de fora do templo, que nós, interiormente, somos o templo do Espírito Santo. Né? Porém, temos a parte de fora e a parte interior. Então, vamos aqui para essa imagem aqui para facilitar. Veja aqui, ó, o átrio está aqui, é a parte externa.
né, o átrio externo. Então ele tem o altar do sacrifício, o lavatório, aqui já vem para a segunda parte interna, que tem aqui o candelabro, a mesa do pão da presença, o altar do incenso e aqui o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Vindo aqui para o outro lado, fazendo aqui a comparação, o altar do átrio exterior é o nosso corpo, é a parte de fora. E temos aqui a bacia, né, o lavatório, como o batismo. E aqui já partimos aqui para o candelabro, para a mesa da preposição. O candelabro é a luz que recebemos dentro de nós. E o pão é o alimento pela palavra. E aqui o altar de incenso são as orações que fazemos, né, com a nossa alma, com o nosso ser. E aqui dentro, onde fica o Santo dos Santos, a presença do Senhor simboliza, então, o nosso espírito. Então, aqui a parte de fora do átrio pode estar simbolizando o nosso corpo. Aqui, a parte onde já tem o alimento, a luz, simboliza a nossa alma, onde nós vamos decidir se vamos pender para as coisas do corpo ou vamos pender para as coisas do espírito. Aqui onde está a arca, que é onde Deus fala conosco, no nosso espírito. Tá bem? Então, essa é uma figura que vai fazer uma comparação entre o nosso corpo e o templo, e o tabernáculo, né, do Senhor. Aqui, a mesma figura, com aqui espírito, alma e corpo. Então, o espírito está ligado aqui à parte onde fica o Santo dos Santos. A alma está ligada aqui aonde fica a nossa decisão, para onde nós vamos, se nós vamos nos alimentar da palavra, ou se nós vamos pender para o lado da carne. E aqui o corpo, que é a parte externa de todo esse templo. As duas testemunhas. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. 1260 dias, os irmãos sabem, são 3 anos e meio. São os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Apocalipse 11, 3, 5. As duas testemunhas é a representação da igreja do Senhor, né? A igreja que vai estar profetizando por 1260 dias, por 3 anos e meio, aos últimos anos da grande tribulação. E parte dessa igreja será morta, tal como vamos ver agora aqui, devido à grande perseguição. A Bíblia vai nos dizer: e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Bom, a cidade que o nosso Senhor Jesus foi crucificado se chama Jerusalém. Aqui está se chamando Jerusalém de Sodoma, que é prostituição, soberba, violência, e Egito, que é escravidão, que o apóstolo Paulo chama de Jerusalém de baixo de escrava, que vem de Agar, né, do Sinai. E a Jerusalém de cima, que é a nossa vida entregue ao nome do Senhor, uma igreja liberta do Senhor, é a Jerusalém do alto, né, que já vem de Sara, liberta. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcros. Apocalipse 11, 8 e 9. 3 dias e meio é simbolismo dos 3 anos e meio da grande perseguição, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, parte da igreja será morta tanto em Jerusalém como no resto do mundo. Porém, Jerusalém vai ter uma participação muito grande nesse processo, porque ela estará sob o domínio do anticristo, sob o domínio
da besta, né? Estará Jerusalém sendo comandada e mandando as leis para todo o planeta através da besta. Isso vai acontecer nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Aqui a imagem das duas testemunhas sendo mortas, né? É um simbolismo, não só são duas pessoas, mas simboliza a igreja do Senhor. A igreja como um todo, né? Juntando judeus e gentios no corpo de Cristo. A ressurreição da igreja. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Aqui está se falando, já que depois dos 3 anos e meio, já no final dos 3 anos e meio, no final da grande tribulação, vai haver a ressurreição. O Espírito de vida, o Espírito de Deus, vai ressuscitar a sua igreja. É isso que esse versículo está dizendo. E ouviram uma voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse 11, 12 e 15. Então aqui já está se falando do arrebatamento, que eles ouviram uma voz, que é a voz de trombeta do Senhor, chamando eles para a vida. O Espírito de vida entrou neles, eles ressuscitaram e se juntaram aos que estavam vivos e foram arrebatados até as nuvens. É isso que o texto está dizendo. E aqui a imagem está mostrando o simbolismo das duas testemunhas, como se fosse a própria igreja do Senhor, agora indo ao céu, né, em direção às nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Após 3 anos e meio finais, a igreja é ressuscitada e arrebatada até as nuvens, a encontrar com o Senhor, como dissemos agora. Jesus destrói os inimigos, passa a reinar em toda a terra para todo o sempre. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aqui essa figura, Jesus descendo com toda a sua comitiva e destruindo o inimigo, né? Jesus está ali saindo como se fosse fogo da sua boca e destruindo os inimigos que estão aqui abaixo, onde o texto disse há pouco que eles vão querer lutar contra o príncipe, né? Contra o próprio Jesus. E aqui Jesus vem e com a espada que sai da sua boca, ele destrói os inimigos, né? Com a sua palavra. O verdadeiro templo de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 19. Nosso corpo é o templo que será pisado, mas também é possível a reconstrução do 3º templo físico em Jerusalém, que servirá para enganar a muitos. Então, irmãos, eu não quero aqui dizer que este templo que nós hoje vamos e adoramos a Deus, a igreja, né, como um templo físico, que isso não seja de valor. Não estou dizendo isso. É de muito valor, é um local onde nos encontramos, é um local onde separamos um tempo para adorar a Deus. Não estou falando disso, nós estamos falando da reconstrução de um templo no qual os judeus pensam que é esse o templo que interessa para Deus. E sabemos nós que o templo da nova aliança é o nosso corpo, mas que não impede de estarmos nos reunindo num local físico, né? Apesar de que Pedro vai dizer que nós somos as pedras vivas, santuário vivo, né, do Senhor. Fazemos do nosso corpo o templo do Senhor, templo que Deus construiu. Mas, independente disso, eu quero que os irmãos entendam que esse estudo foi para trazer a ideia de que nós é que somos o templo que seremos pisados por 3 anos e meio. Parte da igreja será morta, parte da igreja será presa,
parte da igreja ficará escondida longe da vista da serpente. Isso tudo está simbolizado em toda a igreja. As duas testemunhas também simbolizam a igreja. Os 144 mil também simbolizam a igreja. É todo um contexto com óticas diferentes que o Senhor está passando para nós. Porém, há uma possibilidade, que eu não descarto, de que possa haver a reconstrução do terceiro templo para que os povos sejam enganados. Deus não está interessado nessa reconstrução do terceiro templo. Para Deus, Jesus já vem construindo o seu templo, que somos nós, né? Edificando um edifício santo, um edifício mais robusto, e melhor ainda quando houver a grande ressurreição, onde estaremos com nossos corpos glorificados. E aí seremos um grande edifício, né? Então, esse é o templo que interessa para Deus. E, portanto, estejamos de olho em todos os acontecimentos, que eu espero que Deus possa ter falado aos seus corações e que esse estudo seja de valor para a sua vida. Continue indo à casa do Senhor, continue indo à sua igreja, continue indo participar do templo que hoje Deus nos permite estar em comunhão com nossos irmãos, porque isso é agradável ao Senhor, né? Que possamos estar cada vez mais em união, em comunhão junto com nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz a todos.